De volta ao vivo nesta segunda-feira, doutor André Scardovelli já está por aqui. Boa tarde. Boa tarde, doutor, especialista, né, em medicina do esporte, também para falar aqui sobre bem-estar, saúde, que é muito importante, né, doutor? Sim, exatamente, com certeza. E a massa muscular entra nesse pacote de bem-estar e saúde. Exato, e eu tô adorando esse trabalho que a gente vem fazendo aqui, inclusive, você pode assistir todas as entrevistas lá no canal da TV Band Paulista no YouTube, tá? Semana passada a gente falou de jejum intermitente, rendeu esse assunto, hein? Sim, até pessoal, hoje tem pergunta vindo. Pessoal perguntando bastante sobre jejum intermitente. Então, assim, nada isolado funciona, né, doutor? É uma junção, né? Eu costumo falar sempre, é o contexto que você faz, né? Então, as pessoas querem uma solução milagrosa ali, uma coisinha que vai resolver todos os problemas e não dá. É um contexto e a gente tem que saber direitinho. E é um estilo de vida, né? Assim como a gente fala, ao longo dos anos, aí a gente passou, sei lá, a vida inteira sendo sedentária, a vida inteira comendo errado. Não é do dia pra noite que a gente vai resolver também. Perfeito, falou e disse, é isso mesmo. Vamos começar então a falar de massa muscular, que a gente pode falar de ganho, de perda, de homem, de mulher, né, doutor? Aqui um exemplo aí, a gente vai falar tanto voltado para os homens, que eu sei que a gente tem um público fiel masculino que nos acompanha, e também para mulheres, né? Então, vou começar com aquela perguntinha clássica que eu acho que todo mundo tem dúvida. Como ganhar massa muscular de uma maneira saudável? Então, na verdade, Samara, é o seguinte, muita gente acredita que a massa muscular é um tecido estático, né? Mas ele, na verdade, está em constante movimento. Então, todo dia a gente renova e fabrica nova massa muscular, que é o que a gente chama de síntese proteica, quando a gente constrói massa muscular, e de quebra dessa proteína. Então, para a gente ganhar massa muscular, a gente simplesmente tem que construir mais proteína do que a gente quebra. Isso, a um longo prazo, vai acumular massa muscular e a gente pode ter resultados como esses daqui. Olha, que são definidos, né? Esses aí já estão num nível bem avançado. Pouca gente começa nesse nível aí. Aí, para chegar num nível desse, assim, a muito longo prazo, uma vida inteira ou não? Um trabalho árduo aí de um ano? Então, em um ano você consegue ter resultados bem satisfatórios. É lógico que para você ter um resultado desse aqui tem que ser um estilo de vida mais a longo prazo. Entendi. Mas em um ano dá para colher bastante resultado. Dá para mudar. Às vezes eu vejo, assim, me deparo na internet com alguns antes e depois, eu falo, não é possível, mas é possível. É possível sim. E já aproveitando aqui essa foto, né? Como funciona? Funciona diferente no homem e na mulher? Sim, na verdade o homem ele sempre vai ter mais facilidade para ganhar massa muscular. Então quando entra nesse assunto, o homem tem uma vantagem sim. Tá vendo, homem? Não é justo isso. Até por uma questão hormonal, tá? Então o homem ele produz mais testosterona através dos testículos, enquanto a produção de testosterona na mulher é limitada pelas glândulas adrenais. Entendi. Tá? Os estrogênios eles têm um papel anabólico muito menor do que a testosterona. Então a mulher, apesar de ser mais difícil do que o homem, se ela fizer tudo certinho, ela pode ter sim grandes resultados de ganho de massa muscular. Olha. De vez em quando eu pego alguns pacientes que falam, eu não quero, tenho medo de malhar, de fazer musculação, porque eu não quero ficar daquele jeito, que às vezes viu uma mulher muito forte. E esse não é o quadro natural que quando a gente pega essas pessoas que competem no fisiculturismo, essas mulheres que têm muita massa muscular, geralmente está envolvido o uso de esteroides anabolizantes. Olha só. Então eu costumo dizer para a mulher que pode malhar, pode fazer exercício sem medo de ficar muito grande, porque não é assim tão fácil como as pessoas pensam também. Não é uma mágica, né? Como a gente disse anteriormente, né? E quando a gente fala dessa questão da diferença, né, do feminino para o masculino, a gente sempre bate nessa tecla, a questão hormonal. E assim, de você também reconhecer o seu limite e não se cobrar tanto também, né? Eu quero ficar assim, definido e tal. Mas às vezes nem é o seu biotipo, né? O importante é estar saudável. Exatamente. Então a massa muscular sempre foi ligada a uma questão muito estética, né? É como verdade. a gente vê aqui. Mas ela tem outros grandes benefícios para a saúde. Olha só. Então, principalmente até para as pessoas idosas que costumam perder massa muscular ao longo da vida. Verdade. Tentar manter essa massa muscular, a gente vai ver que tem grandes benefícios, não só pensando em estética. Perfeito. Já a gente entra nessa questãozinha, porque antes, quero ilustrar aqui para o pessoal de casa, pode colocar aí pra gente, está? Seria mais ou menos assim, doutora, as fibras musculares? Sim, dá para explicar. Então, como eu falei, o músculo ele é constituído principalmente de proteínas, que são esses filamentos aqui. Na verdade, esses filamentos são as células do nosso tecido muscular. Perfeito. Tá? E elas são células compridas e formadas principalmente de proteína, que são a actina e a miosina, que são as proteínas contráteis. Então, por isso que a ingestão proteica através da
alimentação é muito importante, ela é um estímulo para a gente construir massa muscular, mas nada disso ocorre sem o estímulo do exercício físico, que é o estímulo mecânico. Tá? Então, o exercício físico, ele lesiona essas fibras que a gente está vendo. Muita gente acha que durante o exercício a gente está construindo, mas na verdade a gente está destruindo. E a gente constrói quando a gente descansa. Por isso que o descanso também é tão importante. Aí, perfeito, bem colocado. Até a questão que a gente fala, né, de exercício, do tempo de academia, que a gente ouve a expressão, né, fulano é rato de academia, tá ali a todo momento. Mas o que seria o indicado, por exemplo? Um tanto por dia, um tempo por dia? Olha, você consegue resultados ali até 2 vezes por semana, se você for na academia, você consegue resultados de melhora de saúde. Ótimo. Tá? Se você quer um resultado estético legal, você pode ir 5 a 6 vezes por semana, não tem problema. Se você tem um treino bem divididinho, que não sobrecarrega as musculaturas, a parte óssea, dá para fazer esses treinos quase todo dia. Daí. Perfeito. Aí eu vou entrar agora na questão da perda, né? Como a gente disse agora há pouco, vai passando a idade, é normal perder a massa muscular, né? Aí o que o idoso, por exemplo, que está assistindo a gente, pode fazer? Porque o idoso, de repente, não consegue ter aquela pegada da academia igual os jovens, né? Sim. Mas deve fazer atividade física, suplementação, o que o senhor indica? Com certeza. Então, com a idade, tá? O idoso, ele tem algo que chama resistência anabólica. Então, ele tende a ir perdendo massa muscular por uma série de fatores. Então, a questão hormonal vai caindo com a idade, a alimentação vai ficando pior, eles tendem a comer menos proteína também com a idade. Uma série de fatores, doenças crônicas, diabetes, também são doenças consumptivas que destroem massa muscular. Então, o indicado para os idosos, por quê? Porque a massa muscular, ela está diretamente relacionada com a queda da mortalidade de uma série de doenças. Então, se você tem mais massa muscular, você tem menor chance de morrer por diabetes, por doenças cardiovasculares, tem menor chance de ter demência, menor chance de ter alguns tipos de câncer. Então, pensando em saúde, é excelente. O que eu recomendo para os idosos? Treino resistido, treino de força, musculação. Olha só, perfeito. Tá? Dentro das limitações, é claro, mas tem muito benefício para o idoso. E é o aporte proteico e nutricional adequado também. Ótimo. Que é o treino e dieta que todo mundo fala, né? É, que a gente falou lá no início, o tudo junto, né? Os pilares, né? Exato. Já tem perguntinhas, doutor? Olha só, a Marina Baldin, ela tá dizendo o seguinte: como ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo? É possível? Olha, essa pergunta é a pergunta de milhões, né, que todo mundo fala. Como é que eu substituo gordura por massa muscular? E, na verdade, são processos separados, tá? Olha só. Você não transforma gordura em massa muscular diretamente, mas dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Olha, que interessante. Para isso, você precisa de um déficit calórico pequeno, de um aporte proteico adequado e o foco no exercício de força. Que interessante. Então, é possível sim. Olha só, tem uma telespectadora, ela não deixou o nome dela, mas está falando que ela é de Bauru e ela deixou o nome do esposo, que é Danilo. Ela está dizendo o seguinte: meu esposo tem 78 anos e ela quer saber o seguinte, doutor, fazer reposição de vitaminas ajuda no cansaço? Ele perdeu massa muscular numa cirurgia. Certo, então, na verdade, a reposição ela vai ajudar se ele está com deficiência de alguma vitamina ou micronutriente. Então, para isso é importante fazer um exame de sangue, um teste, avaliar se ele tem alguma deficiência, que não adianta repor de tudo um pouco e esperar que alguma coisa você acerte. Tem que ser certeiro no tratamento. Né? Perfeito. E sempre, claro, a gente frisa aqui, consultar o especialista, né? Lógico. Nada substitui a consulta médica, não Dr. Google, tá? Senão depois, vai dar ruim para você. Próxima imagem aqui, pra gente discutir, vamos entender um pouquinho ali, olha, homens, né, entre 15% a 20% mais massa magra que as mulheres, né, como a gente disse no início. Ah lá, que interessante, após os 30 anos, doutor, o metabolismo fica mais lento? Perfeito. Então, a gente tem essa queda no nosso metabolismo, que é o motor do ser humano, como funciona. É o que gasta calorias. Então, essa queda no metabolismo favorece essa perda de massa muscular também. Perfeito. Ali, após os 40, né, homens e mulheres perdem 2% de massa magra por década. Perfeito. Então, aí buscar, né, sempre uma melhora na sua saúde, no seu metabolismo também, né? Próxima imagem pra gente ver. Achei bem interessante que são 2 pessoas, né? 2 homens. Os 2 têm 85 quilos,
mas um tá diferente, né? O outro tá ali com mais gordurinha, aquela barriguinha de chope. Então, nesse caso aí, doutor, um tá com mais, né, massa muscular e o outro com mais gordura. Exatamente. Isso aí eu bato muito na tecla que antigamente a gente olhava muito pro peso na balança. É né? verdade, E hoje o peso da balança ele não quer dizer muita coisa. Por isso que a gente já tem exames que detectam exatamente quanto de massa muscular, quanto de gordura a gente tem. Então, tudo isso a gente faz lá na clínica. E aqui você pode ver desse lado esquerdo da tela. Então, essa pessoa aqui, ela tem o mesmo peso daquela outra, só que ela tem um percentual de massa muscular muito maior e um percentual de gordura muito menor. Verdade. Tá? E é até por isso que você acaba vendo os músculos mais em evidência, porque não tem a capa de gordura na frente. Então, isso dá um resultado estético que todo mundo procura. Às vezes, perder a gordura dá mais resultado do que ganhar massa muscular. Olha só, e é muito importante a gente falar disso, essa questão da balança, né? Que às vezes você tá lá fazendo tratamento, acompanhamento, né, com o médico, e você fala assim, poxa, eu olho na balança e nada, meu esforço não tá valendo de nada. E não é isso, Não né? é isso, exatamente. Tá se transformando. Às vezes você mantém o mesmo peso, magra. Mas o que tá acontecendo é isso aqui. Você tá ganhando músculo e perdendo gordura. Tá vendo? Então, olha, o seu esforço vale a pena sim, tá? A próxima imagem também é chocante, gente. 2 quilos de gordura e 2 quilos de músculo. Olha só, doutor. Exatamente. Então aqui a gente vê como a gordura ela é um tecido muito menos denso do que a massa muscular. Então 2 quilos de gordura é muito mais volumoso do que 2 quilos de músculo. Então se você pesa o mesmo tanto, só que você tem mais gordura do que músculo, você aparenta ser maior, mais cheinho. Enquanto se você pesa o mesmo tanto com mais massa muscular, você aparenta ser mais esguio, mais magro. E assim, 2 quilos, né? 2 quilos de gordura, olha o tanto que é, e 2 quilos de músculo, né? Então, essa comparação aí foi bem bacana. A Mari, ela é esposa do Rubens, não deixou a cidade, mas ela tá falando que ele tem diabetes. O Rubens tem 59 anos, que tipo de exercício é indicado para ele? Ele tem diabetes e 59 anos. Tá. Ele entra na recomendação básica que é para todo mundo, na verdade, que seria os 150 minutos de exercício aeróbico por semana e no mínimo 2 vezes por semana de exercício de força, que seria a musculação daí. Tá? O diabetes não limita ele nesse tipo de exercício. Ele pode fazer a recomendação igual para todo mundo. Olha, ótimo, bem colocado então. Rapidinho pra gente encerrar aqui nosso bate-papo, doutor. Quando a gente fala de alimentação, existe algum alimento ou um grupo de alimentos que sejam, né, ruins para quem tá querendo ganhar massa muscular? Tá. Quando a gente fala de alimentação para ganhar massa muscular, a gente sempre olha para a ingestão de proteínas, tá? Porque é o que constrói, é o tijolo para a gente construir o músculo. Então, você ter, para a maioria das pessoas essa recomendação serve, existe alguns casos específicos, mas 1,6 gramas de proteína por quilo de peso seria o mínimo de proteína adequado para você ganhar massa muscular. Então, isso para uma pessoa de 70 quilos daria em torno de 120 gramas. Tá? Agora, que atrapalha, em resumo, os alimentos ricos em açúcares, tá? Eles acabam tendo um efeito negativo, porque eles aumentam a resistência à insulina. Então, a longo prazo, se você consome uma alimentação muito rica em açúcar, você vai ter dificuldade. O álcool também atrapalha muito. O consumo excessivo de álcool, ele atrapalha a regeneração. E o músculo ele se constrói quando a gente está descansando. E o álcool atrapalha esse processo muito. E não adianta, doutor, por exemplo, a pessoa ficar a semana inteira certinho lá, se alimentando bem, chega no final de semana, álcool. Então, o equilíbrio ele é sempre muito melhor do que ficar a semana inteira bem e exagerar no final de semana. Perfeito. A gente tem que encontrar esse equilíbrio na alimentação, é muito importante. Perfeito. E falando de suplementação, a gente vê aí às vezes na internet até anúncios, olha, suplemento tal para ganhar massa. A gente tem que ficar de olho, o que né, é indicado. Bom, então, os suplementos, na verdade, eles vêm para ajudar, tá? Suplementação, suplementa a nossa alimentação. É lógico que se você depositar tudo num suplemento, agora eu vou ter resultado porque eu estou tomando tal suplemento ou tal vitamina, não é isso que dá o resultado, gente. O que dá o resultado ainda é o básico bem feito. O suplemento, ele ajuda, é um investimento que você faz. Então, por exemplo, o que está muito em alta são os suplementos de proteína em pó, que aqui a gente vê o whey protein. Então, igual eu falei, para uma pessoa de 70 quilos, ela precisa de 120 gramas de proteína. Às vezes fica difícil a gente consumir as 120 gramas através da alimentação. Com o suplemento, a gente consome mais fácil. Então, às vezes, com um scoopzinho, um pozinho lá, você mexe na água e toma, já tem 20 gramas de proteína. Então, facilita, é um investimento.
Agora, é sempre indicado pelo médico. Exato, sempre tem um profissional para indicar qual suplemento para você. Cada caso é um caso. É verdade. Adorei nosso bate-papo. Sempre que todos os bate-papos que a gente vem fazendo, né, relacionado a bem-estar, saúde, é muito proveitoso até para a gente acender esse alerta, né, em um passo de cada vez, né, doutor? Com o importante certeza. é dar o primeiro passo, né? Para o sucesso vir, a gente tem que começar primeiro, né? Exatamente. E começar é a parte mais difícil. Verdade. Obrigada, até a próxima. Obrigado, a gente Samara. aguarda ansiosamente a próxima pauta, uma aula aqui pra gente.